de Cintura. Jogo de Cintura na TV Diário e Rádio CDN. Eu sou Carla Torres, comigo hoje por aqui Deborah Evangelista, Daniele Bressan, Daniela Minello e Fabiana Sparrenberger. Parceiros de Jogo de Cintura, Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. Hoje no programa a gente vai falar sobre se você bota os lobos para correr ou se você corre com eles. Olha só, olhares sobre a obra Mulheres que Correm com os Lobos. A gente tem que o tema sugerido, ele vai numa obra que é antiga, né? 92, se não me engano, a nossa querida psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estes. Pinkola Estes. Ela lançou aí um livro que se mantém atual porque a busca pelo empoderamento feminino é constante. E a gente passa por muitos momentos que oscilam entre mais e menos dificuldades, né, nesse caminho. A obra parte de questões que gerações depois, então, se mantêm atuais. Nós mulheres seguimos a vivenciar, por exemplo, o medo, a depressão, a fragilidade, o bloqueio, a falta de criatividade, né? E a Clarissa considera que esses são males da mulher moderna, assoberbada, então, com o acúmulo de funções na família e também na vida profissional. O resgate da mulher selvagem é o objetivo dessa obra, a partir do momento em que a autora compreende que esses problemas se instalam na vida das mulheres desde muito tempo. Para a psicóloga, a cultura transformou a mulher em um animal doméstico, desconectado da sua essência, dos seus instintos e de um modo de vida livre, ao qual os homens são muito mais facilmente introduzidos, não é verdade? Na nossa cultura e na nossa sociedade. Faz 30 dias, faz 20 dias, faz 15 dias que eu ouço essas mulheres falando nesse livro. E por vários momentos a gente já teve pautado, hoje nós vamos falar sobre esse livro, semana que vem nós vamos falar. E elas falam desse livro de uma intensidade e com um amor muito interessante. No sentido de que o livro traz para a gente questões da nossa essência feminina. E o pouco que eu pude pesquisar sobre a obra é através de contos, né, de histórias, de parábolas, vamos dizer assim, parábolas não, mas ela faz o resgate através de histórias olhando por trás da história. O que aquela história realmente tem a ver com a vida de nós mulheres e o que foi que essa sociedade organizada e estruturada fez conosco, né, com este ser feminino. Então eu estou muito curiosa para saber desse programa de hoje, tudo que vai ser contado aqui sobre essa obra, que vai nos trazer grandes lições de vida. Estou à disposição. Bom, é todo ouvido. Como a proposta é justamente, é um livro imenso, gente, tá? Eu tô com uma edição mais antiga, a Fábio tá com a edição comemorativa aqui. Fecha no meu livro, Fernandinho. Capa dura. Então a minha edição, fecha no meu livro. Ela é mais simples. Eu quero mostrar que é novo. Adquirido na Feira do Livro de Santa Maria. Na Feira do Livro de Santa Maria, na promo, adoro uma promo. E daí comprei esse livro porque eu tinha só lido algumas coisas isoladas dele e só li a introdução, tá? Mas já estou, assim, muito encantada. Olha só, a Valdeia Barcelos, né? A gente falava aqui da sensibilidade da linguagem da Clarissa, mas com certeza isso passa por uma tradução muito sensível também, muito competente. Gurias, os olhares, né? A proposta é essa. Olhares é uma obra imensa. A minha edição, por exemplo, tem aqui mais de 500 páginas, a da Fábio também. A minha também. Então, assim, realmente são alguns olhares. Eu tenho vários post-its aqui, vários destaques, mas eu quero ouvi-las. Quem propôs essa pauta fui eu, então empurrei. Vamos ler, todo mundo.
Uma excelente pauta. Não, mas não é, gente. É que é uma curiosidade. Muitas de nós havíamos ouvido falar muito, né? Sobre o livro. Eu estou ouvindo falar muito. Estou aqui, toda ouvidos. E é interessante pensar no que, como são várias histórias, como disse a Deborah, qual delas, ou quais aspectos delas chamam mais atenção? Vamos voltar um pouquinho, Carlinha, que eu tenho, acho que aqui, Débora, que não leu. Isso. E eu li também, até parece que eu li tudo, né, gente? Eu li só a introdução. A fome falando da vontade de comer. Mas eu marquei aqui, Carlinha, que eu acho que esse aqui é um resumo do que são essas mulheres que correm com os lobos, tá? No meu é na página 26. O título desse livro foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. O estudo dos lobos são como a história das mulheres, no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. E agora, por que a comparação, gente? Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. Ó, pra tu acreditar, eu tava com essa página aberta e eu fiz este destaque, tá? Pra mim isso é a essência do livro. É a essência do livro. São gregários, é rebanho. É rebanho. É muito interessante porque, olha a expressão, é muito interessante, né? Olha, muito interessante. Quanta importância tem, não é muito interessante, né? Quanto é interessante, muito interessante. Eu vivo dizendo isso. Não tem problema, ninguém falou que é ruim, aqui eu só tô debochando de mim mesmo. É muito interessante. Bom, o cheiro do sangue. Eu tinha falado com a Carla ontem à noite. Eu digo, Carla, continuamos sobre a pauta? Não, vamos continuar. E eu gosto muito da ideia do cheiro do sangue, porque se tu não lê o capítulo, tu não faz toda a associação. Para começar, esse sangue não é como estamos falando de mulheres, esse sangue não é um sangue menstrual, é um sangue arterial. E para fazer um apanhado e chegar até o final desse capítulo, do início até o final do capítulo, que tudo tá interligado, tudo tem uma inter-relação. Ontem eu até perguntei pro Juliano. O Juliano nunca vai ouvir nosso programa, porque ele não é o horário dele ouvir. Quem é o Juliano? Juliano, meu colega da biologia, tá? Juliano, um beijo pra ti. Querido. Eu digo, Juliano, o osso e o sangue, Juliano. Osso e sangue. Como é que funciona? Ele, Dani, o sangue nasce no osso. Sim, é isso mesmo, Juliano. Sim, o sangue nasce no osso. Imagina uma árvore, a raiz de uma árvore ramificada. Nasce do osso. O sangue nasce no osso. Muito bem. Essa é a biologia, essa é a estrutura do cheiro do sangue. Porque começa desenvolvendo a história do Barba Azul. Para quem não conhece a história do Barba Azul, era um homem de muitas posses, 6 mulheres, todas elas desaparecidas. Nunca se sabe ao certo o que aconteceu com essas mulheres. E um dia ele pede em casamento ele vai até uma família e pede em casamento uma das filhas, a filha mais nova dessa família. E o pai, mesmo com medo, casa essa menina com o Barba Azul. E o Barba Azul vai viajar. E dá a ela a chave de todas as portas do castelo. Eles vão morar num castelo maravilhoso. E dá a ela as chaves de todas as portas, menos de uma. Ele diz, essa porta tu não pode abrir. E ela é curiosa, a mulher é curiosa, o lobo é curioso. O lobo fareja, nós farejamos. E ela abre a porta. E nesse quarto estão todos os cadáveres das 6 mulheres. Ele matou as 6 mulheres. E aí começa essa ideia do cheiro do sangue. Porque a chave com a qual ela abriu a porta, aquela chave, o sangue não parava de sair sangue daquela chave. Não parava de sair sangue daquela chave. Ai, tô toda arrepiada, porque eu me lembro... Ai, eu quero ler o livro, não fica contando tudo. Bom, pra começar, eu tenho pavor dessa palavra spoiler, porque se o livro já existe, já era pra ter lido. Tá? Então não me começa com isso aí. Não me começa com isso aí. E eu o diabo do respeito. E eu que não li, tô aqui pra aprender. Conta aí, Dani, pode contar que eu tô adorando. Tiveram a chance, a gente ficou falando. Sem querer parecer que eu tô com a Iracema, mas eu não li. Mas eu li com você com 19. Adorei.
adorei. Conta. Só nos dedos e eu ainda Conta, agradeço. amiguinha, pode Mas contar. o Conta que é aí. interessante, né, dentro da... Desculpa, continua. É só pra finalizar Fala do aqui. sangue, É por isso o cheiro do capítulo, sangue. é um capítulo Tô do sentindo. livro. Capítulo 2. Capítulo 2 do livro é o título Cheiro de sangue. Cheiro de sangue, tá? Mulheres Vamos lá, que pode correm continuar. com os lobos. Mulheres Conta, correm conta aí. Conta aí que eu tô... E aquela chave não para de sair sangue, não para de sair sangue e suja o vestido. E aí vem duas metáforas para a vida. Uma, que aquele sangue que está na chave não é o sangue, repito, não é o sangue menstrual, para ninguém ficar associando só isso, é o sangue arterial. E o manchar o vestido é manchar a roupagem. Porque a vestimenta externa é uma forma da gente se manifestar também. Então, tu pode estar sempre alegre, mas a tua vestimenta, tanto para homens como para mulheres, ela também manifesta uma psique, um arquétipo da pessoa. E o sangue aí dessa... Porque a chave, ela tem várias metáforas, várias analogias para a chave. Do universo da fantasia, como do universo do arquétipo e da psique. Porque a chave é algo que abre, a chave demonstra segredo, a chave pode ser uma palavra, abracadabra, abre-te sésamo, como é citado no próprio livro. E essa chave, ela abriu uma porta muito importante, por isso o cheiro de sangue. Porque o assassino, isso é uma metáfora, mas o assassino da tua liberdade, ele tem que ser conhecido, tu tem que ver esse sangue. Tu tem que ver o osso, tu tem que ver o corpo morto. Tu não pode sair disso. Porque tu tem que iluminar aquilo que é escuro. Vai ficar cada vez mais escuro, porque a luz, ela deixa mais escuro. Mas se eu não iluminar aquilo que é escuro, eu nunca vou descobrir. Eu nunca vou enfrentar o medo. E precisa se enfrentar os medos. Tá, E aí- aquele osso, o osso é eterno. Aquele osso, aquele sangue não vai acabar. Aquele osso vai ficar lá. Ah, apenas os ossos. Não é apenas. Estão lá os ossos. E está lá aquele resquício que a gente tem que resgatar. No próximo bloco eu vou só finalizar com uma palavrinha. Não tá indo, acho. Não, mas eu acho Ela muito já interessante. viu, ó, que o Fernando nos deu 1 minuto. Observe que o livro conta a história e faz a análise da história a partir da mulher. E Da psicologia. um ponto de vista junguiano, né? Em um guiano. Que eu gosto muito, particularmente. Vamos pro próximo bloco, a gente segue. Estamos apresentando Jogo de Cintura. O Giardino Bistro Bar é um local pensado para criar a mudança cultural e energética que o novo mundo requer. Um ambiente idealizado para você se nutrir e expandir a sua criatividade, além de poder desfrutar de um café, um bom vinho ou ainda uma cerveja bem gelada com os amigos. O Giardino conta com uma estrutura ampla. São 3 ambientes para você vivenciar uma experiência tipicamente italiana. O espaço interno é um local aconchegante, onde você pode aproveitar para beber seu café. No deck, temos um espaço aberto com um jardim lindo e tranquilo, onde você pode colher sua fruta ou tempero, se perceber que vai agregar mais ao seu prato. Além disso, para as famílias, são disponibilizados 2 espaços kids, onde a diversão é garantida. O bistrô é a única piadineria ativa no Rio Grande do Sul. Você encontra aqui piadinas doces, salgadas, vegetarianas e veganas. A casa conta com um chefe de cozinha, estudante de gastronomia e apaixonado pela culinária, que se dedica todos os dias ao aperfeiçoamento das piadinas e dos pratos oferecidos pela casa. Giardino Bistro Bar, o melhor da gastronomia artesanal italiana em um só lugar. A casa está localizada na rua Pinto Bandeira 52, bairro Nossa Senhora das Dores. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o programa que hoje tem como tema os olhares sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a gente estava falando sobre o cheiro de sangue e sobre os ossos.
Sim, e sobretudo o reconhecimento, porque nós, mulheres, La Loba, o não reconhecer-se, o não admitir, o não querer, isso faz com que se fortaleça o inimigo, que se fortaleça o predador. O se esconder fortalece o predador. Então, mesmo que seja uma coisa ruim, está escrito assim no livro. Não vou dizer, a Dani satânica que está falando. Não, está no livro, isso é uma metáfora. Dani satânica. Mas podem pensar, inclusive, isso. É o sangue, é o cadáver, é a coisa podre, é a mosca moribunda, é a víscera, é aquilo que ninguém quer falar, que ninguém quer ver, que nós não queremos ver. Isso acontece na vida, porque a mulher, ela ela urbaniza uma parte do seu cérebro e deixa de urbanizar a outra, que é esse espaço da liberdade, à medida que ela não vê as coisas ruins também, porque ela vai viver uma fantasia. E só para finalizar, por favor, Carla, um trecho que eu acho fundamental, que diz o seguinte: todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro da sua própria floresta, sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Excelente. Tem que conhecer o predador, Carla. Olha só, não. Admitir que tem um inimigo que às vezes ele está do nosso ladinho. Exatamente. Os próprios medos, tudo isso, essa metáfora... Dentro de nós, do né? ladinho, Não, não. de dentro É, de nós. Muitas Dentro vezes. de nós, exatamente. Justamente pelo aprendizado dos arquétipos, dos padrões que a gente internaliza e nos acompanha às vezes para sempre, né? Coisa triste. Carla, a partir do conto da Vasalisa, né? Nós fomos para uma externa como bagulha fitness e encontramos umas coincidências da vida, né? Queremos ver. Gente, estou aqui hoje com Luana Medeiros para fazer uma pergunta muito importante. O que significa para você, Luana, mulheres que correm com lobos? Olha, aleatoriamente significa muita coisa pra mim. Mulheres que correm com lobos, pra mim, significa liberdade. A liberdade todo mundo quer, mas ela requer uma responsabilidade muito grande. Mulheres que correm com lobos são mulheres fortes, firmes e corajosas. Você se considera, então, essa mulher loba, né? Me considero uma mulher lobo. Sim, pra ter essa tatuagem maravilhosa, empoderada, só podia ser a Luana, né, gente? Luana, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é ter jogo de cintura pra ti? Jogo de cintura é tu saber com respeito e empatia lidar com todas as dificuldades da tua vida, lidando com amor e coragem, não deixando de ter força em nenhum dos teus momentos e sabendo lidar com empatia em qualquer momento, em qualquer situação. Mas que maravilha! Luana maravilhosa, deixa eu só te falar uma coisa, realmente, você é uma mulher que corre com lobos. Carlinha, é com você aí no estúdio, vamos lá? Um beijão! Olha só, o comentário de Dani Bressan. Eu quero ser amiga dessa guria. Bom, Adorei. É a abordagem que a bagulha fitness interessante faz, a coincidência, né? Ela tem uma Coincidência. loba. Foi a primeira pessoa ali que eu já desisti de outras, né? Na verdade. Porque depois começou a conversa, né? Antes de começar a gravação. E ela contou que... Eu perguntei, né? Por que ela havia feito aquela tatuagem. E ela disse que justamente quando ela resolveu sair de casa, que ela precisava de algo que mostrasse essa independência. E por coincidência tem no livro, né, Mulheres que Correm com Lobos, o terceiro conto, perdão, que é o conto da Vasalisa, que é a menina que carrega a boneca no bolso, que é justamente após perder a mãe, etc e tal. Mas em resumo, o que traz esse conto, né? Justamente essas mães que a gente se prende no decorrer da vida, né? E isso a gente se enxerga nesses comportamentos, que a gente não consegue se afastar do ninho, que são mães que, na verdade, elas abraçam tanto as suas crias que tornam-as dependentes, né, a vida inteira. Então, seria, na verdade, esse desapegar-se do ninho, por mais confortável que esteja, mas para adquirir a sua própria independência. E uma coisa que me chama muito atenção nessa obra, Mulheres que Correm com Lobos, é justamente, na verdade, eu recomendo como um livro de cabeceira para a gente ler, cheirar esse livro, revisitar. Por quê? Eu sou uma pessoa que, por trabalhar com o corpo, eu convoco sempre as pessoas que estão na minha volta a pensarem o corpo a partir dos 5 sentidos que nós temos, né? Que a gente esquece muitas vezes. E neste livro, nesta obra, o que nos traz, assim, como sua
como seu eixo temático central, que é justamente a perda, né, dessa essência da mulher, nesse instinto selvagem. E uma das coisas que nos chama atenção na obra é justamente a mulher que se reconecta com sua alma, é aquela mulher que se permite o contato com a natureza, e um desses contatos é justamente os pés descalços, porque a gente se reconecta com aquilo que a gente percebe, né? E um dos sentidos, né, que nós falávamos num programa também, que as crianças, elas não deveriam utilizar calçados desde bebês, né? Porque elas têm os olhos na planta do pé também, nas extremidades, na pontinha dos dedos. E a mulher, ela vai perdendo essa sua essência quando ela começa a usar demais calçados, quando ela está sempre no salto, quando ela não se permite. E uma coisa assim que chama muito atenção é justamente quando a gente se reconecta com a nossa alma, né? Através do quê? Dos encontros com amigas, das leituras, da dança, as mulheres que cantam, não que cantam assim, liricamente falando, que tem uma voz afinada, aquelas que se permitem essas ações simples do nosso dia a dia, que faz com que a gente se reconecte com a nossa essência. E isso é muito importante, né, para a gente parar para pensar o quanto a gente permite, né, desse reconectar-se com a nossa essência com ações simples, como, por exemplo, cantarolar, fazer um crochê, o próprio artesanato, né, que ela traz na obra. Então, se a gente pensar a partir desses 5 sentidos que nós temos no corpo, quantos desses sentidos a gente usa, né, no nosso dia a dia? Se a gente for parar para pensar, a gente quase não usa nenhum em conexão com o outro. Ô Dani, olha que interessante essa frase, justamente nesse contato aí que tu falas. A mesas e cadeiras eu preferia o chão, as árvores e as cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. E outra coisa, Dani, que eu vou corrigir, tá? Vou corrigir a tua fala. Fala. Não é coincidência. Isso é faro da loba Daniela Minello, que achou a menina na primeira, guria. O que é isso, se não a intuição e o faro dessa Faro fino, loba? faro fino. Faro fino, gente, na primeira. Acha a mulher Não, eu me tatuada, emocionei, gente. fiquei muito emocionada. Estou arrepiada aqui, pensando nisso. Não, a moça também, ela deu um salto para trás, ela disse assim... Tu pegou a pessoa certa, eu fiz. Olha que incrível. Ela fez a imagem dela e uma loba em cima. Gregários, vivemos em rebanhos. Não, eu disse assim, ó, eu não só quero ser tua amiga, eu quero te visitar, eu quero manter um contato. E ela disse assim, é muita coincidência tu vir entrevistar uma pessoa que leu a obra e que fez uma tatuagem de uma loba como um marco do rompimento do vínculo que eu tinha de dependência da minha mãe, porque eu estava numa zona de conforto e eu adquiri essa minha independência ao sair de casa. Belíssima história. Foi assim um depoimento. Eu diria que tu tem uma capacidade mediúnica. Não vou dizer. Olha só. Clara evidência. Aqui é um programa pra gente falar sem problema sobre tudo, tá, gente? A gente não está valorizando mais as religiões que abordam o conceito de mediunidade, menos as outras. Não é por esse... E nem é um deboche também, fique claro, né? De maneira alguma. É um elogio, inclusive. Olha só. Elogio mesmo. É um elogio e uma valorização. Olha só, neste capítulo da Vasalisa, inclusive, que eu gosto particularmente no livro, farejando os fatos, né? Nós temos ali o resgate da intuição como iniciação, que é a lógica, a tônica da história da Vasalisa. Ela que realmente foi muito bem cuidada, ou cuidada demais até pela mãe, e depois tem que se virar, literalmente numa situação em que ela tem a sua madrasta, que trata mal, ela sai pela floresta, ela enfrenta perigos. A sequência desse capítulo, gente, permitir a morte da mãe boa demais. A gente sabe que no ponto de vista da psicologia, a morte do pai e da mãe não é a morte literal, mas é Não somos Richthofen. É o rompimento da dependência. Exato. É cortar o cordão umbilical. Exato. Que é difícil. Eu não corto. Denunciar a natureza sombria, navegar nas trevas, como disse a Dani, por exemplo, enfrentar o medo. O horrível. A necessidade. O nojento. Exato. É justamente isso. Ai, que nojo. Ai, eu não quero falar sobre isso. Ai, eu não quero ver. Ai, não, eu nem quero ver. Não, tem que ver. Encarar a megera selvagem. Aquela que você chama de megera. Aquela figura, né, que você olha, mas essa mulher... Ela não está nos padrões, ela é uma mulher muitas vezes muito forte, que tem muito a lhe ensinar, que relembra muito dessa essência da mulher selvagem, e não se encaixa naquele padrão. Daí você olha,
Não estou falando que é exatamente o que a autora disse, mas a Baba Yaga, de quem ela fala, a bruxa, A Baba né, Yaga. dessa floresta escura, ela muitas vezes está representada por aquelas mulheres que estão fora, completamente fora dos padrões. Em russo, Deixa- o bicho-papão é baba. Deixa eu só Baba. lembrar uma passagem do Baba. livro, da obra, na verdade, né? Que é bem interessante os arquétipos, né? Justamente que dentro desse conto da Vasalisa, traz essa importância das histórias, das narrativas, das histórias que são passadas de geração em geração e entra o sentido da escuta, né? De nós, mulheres, escutarmos as mulheres da nossa família. E o que me chamou a atenção foi o quê? Que os padrões que a gente luta tanto atualmente para adquirir, para conquistar desses corpos, né? Maravilhosos, sarados, emagrecer muitas vezes, a gente vai contrário àquilo que é da nossa natureza, gente. Que às vezes já existe essa predisposição, não que a gente não possa alterar, não é por esse viés, mas que a gente não respeita justamente a história da nossa família. Por exemplo, os biotipos que vêm de mães, avós, e por que a gente fica a vida inteira lutando para conseguir um outro biotipo, sendo que, na verdade, a nossa história fala muito mais sobre nós. Sangue. E aí se fala justamente que a gente perde a nossa essência de corpo e de alma por justamente tentar fazer parte de um padrão que não nos pertence. É muito bonito, né? Porque Mas quando que a é a gente domesticação, Exato. que é a domesticação. que Olha o essa Newton tá mulher aqui que foi à feira do livro, comprar a edição especial. Vai encerrar o programa hoje, Fabiana. Não, só duas coisas. Primeiro, a questão da intuição. E aí eu me lembrei, a gente lendo, eu lendo aqui, a gente comentando agora, de dois homens que foram grandes lideranças que passaram na minha vida, que sempre me falavam nos feedbacks assim: não esquece nunca de usar essa tua intuição a teu favor. Dois homens. E daí, respondendo a pergunta, Carla, do início do programa, você corre com os lobos, né? Você é uma mulher que corre com os lobos ou bota os lobos para correr? Nós somos muitas vezes as duas coisas, né? Nós temos deixamos a intuição vir à tona, mas também sim às vezes nos deixamos ser domesticadas pela cultura, enfim, por uma série de questões. Então eu acho que, né, fazemos botamos os lobos para correr e corremos com eles. Passamos a temer os lobos e botamos para correr, quando na verdade a gente deveria correr junto com eles. Isso aí. Fica o convite, gente, a sugestão aqui de leitura, tá? Mulheres que correm com os lobos. Muito necessário. Adorei. Tiverem oportunidade e curiosidade, vão Vale a pena. atrás. Vale Muito a obrigada, um beijão. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia. Até. Jogo de Cintura.